Meus queridos, dando continuidade à nossa série, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá em Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 2 ao versículo 6. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor por intermédio do apóstolo Paulo: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame esta mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. O apóstolo Paulo aqui, ele começa, na verdade ele está terminando, a carta de Colossenses, e ele vai terminar essa carta dando ali para aquele povo algumas orientações. São várias as orientações aqui nesse capítulo, mas eu gostaria de focar em duas que nós encontramos aqui dentro desses versículos. A primeira delas é a importância da oração, como ele diz aqui no versículo de número 2: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Nós temos visto no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz que a nossa oração, ela pode ser um instrumento, ou talvez um termo melhor, um reduto do inimigo. Se a nossa oração, ela não for uma oração alerta, uma oração inteligente, aquele período que nós estamos achando que estamos gastando ali de joelhos, acaba sendo um período onde o inimigo acaba articulando muitas coisas na nossa cabeça. Aqui no livro ele vai numa filosofia muito ampla dentro disso. Mas se você parar para pensar, quantas vezes você já estava orando, você começa orando e tal, de repente quando você para, você nem sabe o que você estava orando. Seu pensamento começa a viajar, principalmente quando a oração é silenciosa. Você começa a orar por alguma coisa e você começa a pensar naquela coisa. Você deixa de orar e seu pensamento vaga. Aqui no livro ele fala assim, olha, aproveite os momentos de oração pela mãe. Lá na carta de número 3, faça ele lembrar das doenças, das enfermidades dela, e o quanto ela é chata, principalmente quando ela reclama dessas enfermidades. Essa oração nossa, ela precisa estar atenta, estar alerta. Nós não podemos orar de qualquer forma. E é por isso que ele fala, olha, dediquem-se à oração de uma forma que seja uma forma inteligente. Nossas orações precisam de ser inteligentes. Não adianta nada você gastar 1 hora de oração, sendo que dessa 1 hora de oração, 30 segundos subiu ao trono de Deus. É muito melhor que você gaste 10 minutos de oração com uma oração eficiente, honesta, sincera, que de fato vai chegar ao trono de Deus, do que ficar ali gastando palavras, jogando palavras fora. A nossa devocional, ela é um exemplo de efetividade das nossas orações. Por isso que eu sempre pego no seu pé. Você precisa ter o seu momento de devocional. Você não precisa separar 2 horas do seu dia. Basta 15 a 20 minutos de devocional. E essa devocional sua precisa ser inteligente. Você precisa ter um contexto de leitura, uma sequência de um plano de leitura. Você precisa usar dentro desse contexto seu de plano de leitura um caderno, um lápis, para anotar ali aquilo que Deus falou com você hoje, rascunhar aquilo que Deus vai falar com você amanhã. Nosso período de devocional, ele é muito importante, mas ele precisa ser otimizado, bem utilizado. E aí o apóstolo, ele vai terminar com um segundo conceito além da oração, que é a sabedoria, ou a boa utilização do seu intelecto. E ele fala assim, olha, seja sábio para que você possa estar preparado com os de fora. Você prestou atenção nisso que ele diz aqui? Lá no versículo de número 5, ele fala assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Quem são os de fora que ele está falando? Os de fora são aqueles que não conhecem ainda a verdade que nós conhecemos. Nós encontramos os de fora
na nossa faculdade, no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa família, encontramos pessoas que ainda não professam a mesma fé. E aí o apóstolo Paulo está nos ensinando, olha, você precisa ser inteligente para com essa pessoa. Eu estava num café assim, com pessoas importantes, e aí a gente conversando, né, me perguntaram algo e eu respondi, né, e eu acho que eu respondi assim, de uma forma, humildemente falando, inteligente, né. E aí uma das pessoas que estava lá coordenando assim, o momento do café, virou, né, e elogiou, né, nossa, isso aqui e tal, mas é por isso que você está aqui, né? Aquela coisa, né, que afaga o nosso ego, né. E aí ele pega e ele continua, ele fala assim, só que deixa, porque no final da minha fala, né, eu soltei um graças a Deus, né, e isso tudo acontece, né, graças a Deus, né, Deus tem orientado para que a gente faça isso e tal, e ele pegou esse meu graças a Deus e falou assim, olha, o seu intelecto é muito maior, você não precisa se reportar nessas palavras a Deus, isso é mérito seu, né? E aí aí você se depara, né, naquela linha tênue, né, entre pegar o elogio ou ser cristão, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou ser cristão, só que aí veio aquela coisa, seja cristão e seja inteligente, porque agora não é hora de falar. Você tem que confirmar ser da igreja. Porque, como um bom cristão, eu ia falar, não, mas eu acredito que foi Deus que me deu a sabedoria, né? E aí, o coração encheu, eu falei, vou falar. Aí uma pessoa atravessou a conversa. E aí, no que a pessoa atravessou a conversa, ela soltou alguma coisa e gerou um climão entre os dois. A pessoa falou quase o que eu ia falar, mas um climão assim que acabou com a reunião. Aí Deus falou assim, no meu coração, né? Tem tempo para tudo. O elogio não é para você, mas agora não era também a hora de você pregar. Ou seja, existem momentos para que a gente possa falar com os que são de fora. Não é todo momento. Posso te dizer uma coisa, Deus não te chamou para ser o crente chato. Infelizmente, né, a gente cresce naquele negócio, fala de Deus, seja luz, seja sal. É muito melhor saber aproveitar as boas oportunidades do que querer aproveitar toda e qualquer oportunidade. É o que Paulo está falando aqui, ele fala assim, seja inteligente para com os de fora, porque vai haver o momento certo, vai haver um momento específico. E aí, o tempo passou, novamente no encontro com essa pessoa, do nada veio uma oportunidade. Sabe aquele momento assim, tipo, faz o gol, né? Faz o gol, faz e me abraça, né, Júnior? Entendi. Aí porque Deus, a pessoa olhou para mim, você tem razão. Pronto. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, a pegar o nosso intelecto e colocar a favor de Deus. Dentro desse sentido, C.S. Lewis, juntamente com Tolkien e algumas outras pessoas assim, bem renomadas, professores, né, da Universidade de Oxford, como Charles Williams, Roy Campbell, Hugo Dyson, Owen Bradford, resolveram montar um grupo chamado os Inklings. Não sei se você já ouviu falar. Foi talvez o grupo mais famoso dentro da estrutura da Universidade de Oxford. O que eles faziam? Toda terça-feira eles se reuniam em volta de uma mesa, segundo eles, com comida boa e bebida boa, né? Considerando que Tolkien era católico e que Lewis era anglicano, havia um tipo de bebida ali, né, que eles consideravam boa, né? Que eu não vou entrar nesse aspecto, mas segundo eles, tinham bebida boa e comida boa. E eles estudavam ali, e para você ter uma ideia, as bases e os fundamentos daquilo que eles discutiram durante mais de 20 anos, toda terça-feira ali, servem ainda hoje como mecanismos de estudos da filologia e da filosofia moderna. Não sei se você tem acompanhado, né, a série lá do Anéis de Poder, né? O frisson que essa nova série baseada, né, nos escritos de Tolkien tem gerado e o nível de discussão acadêmica que essa série tem gerado,
ultrapassa muito do que é ensinado hoje nas universidades. Os maiores pensadores do mundo hoje têm se reunido. Sabe o que eu ouvi essa semana? Existe o financiamento para 5 temporadas, né, dessa nova série. Não é uma série, é uma adaptação baseada nos escritos de Tolkien, lá da primeira e da segunda era, né? E eles têm dito que aquilo que será produzido será a base de discussão para os próximos 10 anos dentro da filosofia, dentro do campo da filosofia. Nessa mesa, né, alguns livros que hoje nós conhecemos foram discutidos, como por exemplo a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Segundo eles ao mesmo tempo que comiam e bebiam, fazia a leitura do capítulo e eles discutiam sobre aquilo que estava sendo dito. A trilogia cósmica, que é um livro do C.S. Lewis, a Descida da Pomba, que é um do Campbell, e Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Foram frutos, e além de Crônicas de Nárnia, foram frutos desse período de discussão e de incentivo ou de fomento intelectual entre esses homens. Onde que eu estou querendo chegar? A nossa intelectualidade, ela precisa estar a serviço de Deus. A minha e a sua intelectualidade é exatamente esse o sentido de fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós falamos, vou fazer para a glória de Deus, vou viver para a glória de Deus, é de fato pegar o nosso intelecto, né, e colocar a serviço do Senhor. É por isso que nós começamos aquela nossa nova série, né, onde nós vamos utilizar o trabalho e como conciliar o meu trabalho, como conciliar a minha vida secular para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para isso. Diferente do que nos ensinaram por muito tempo, né? Eu, por exemplo, eu cresci com essa visão, né, de que em algum momento eu tinha que decidir se eu precisaria virar pastor integral, né? Porque eu tinha que falar de Deus a todo instante, mas eu comecei a estudar e eu comecei a ver que eu não precisava ser pastor para falar de Deus. Lógico, ser pastor é uma missão nova e difícil até, mas eu consigo falar de Deus no mundo secular sendo exatamente um bom profissional. Eu acho que eu comentei isso com vocês no Apaixonados. Você estava aqui, né? Nós tivemos um painel, né? E me perguntaram exatamente isso, né? Como que você faz lá no seu ambiente de trabalho, que é o ambiente acadêmico, para ser um bom professor? Eu peguei e falei, olha, eu simplesmente chego ali e tento ser o melhor professor que eu posso ser. Quando termina o meu módulo, né, a minha ideia, eu sempre penso assim, se pelo menos um aluno chegar, nesse semestre você conhece a pessoa que chegou em mim, precisa pelo menos de uma, chega em mim e fala assim, professor, você tem vaga de iniciação científica? Eu sei que aquilo ali foi o resultado de que o meu módulo da patologia ou da genética médica foi bem feito, foi bem dado. Por quê? Porque eu sei que existem muitos, vocês verão, vocês têm acesso e contato diariamente com determinados tipos de profissionais que não estão ali para fazer o seu melhor. Se eu chego e faço o meu melhor e alguém olha e fala assim, nossa, realmente, ele, né, olha o artigo que ele publicou, olha a revista científica que ele publicou, só para encerrar, e aí a gente entra nas cartas. Eu sou revisor de uma revista científica internacional. Já tem tempo, né? Eles me convidaram, falaram o seguinte, olha, pelas suas publicações, nós vimos o seu índice e a gente quer te convidar para você ser avaliador aqui da revista. Falei, claro, né? Não ganha nada, tá? É pela ciência, né? E aí chega artigo do mundo inteiro. E aí chegou lá na plataforma para mim 2 artigos para mim avaliar. E um que eu fui avaliar, quando eu bati lá que eu vi o sobrenome, eu falei, eu conheço essa pessoa aqui, né? E aí vem só o sobrenome. Eu falei, eu vou ler o artigo que eu sei a área e a linha que ele trabalha, né? Aí quando eu comecei a ler, eu falei, é o fulano, né? Aí quando eu começo a ler o artigo, a metodologia, eu falei assim, não dá para... Mesmo se eu, por exemplo, aceitar, o outro avaliador vai recusar, porque tem erro assim, e aí a gente descreve lá. Aí, a minha curiosidade, né,
falei assim, deixa eu ir lá no Lattes do fulano, né? O fulano, ele tem nada mais, nada menos que 18 anos a mais na carreira federal do que eu. E eu estava avaliando um dos artigos dele. Deveria ser o contrário, né? Ele que deveria estar avaliando os meus artigos e me reprovando, mas aconteceu o contrário. Por quê? Porque o perfil dele, de alguém que não quer fazer com excelência, de que não está ali para fazer com excelência. Por quê? Porque ele não tem a quem servir. Se você me entende, ele não tem a quem se prostrar, ele não tem a quem oferecer a sua inteligência e o seu intelecto, mas eu tenho. E isso me faz um bom cidadão dentro da sociedade onde eu estou, isso me faz um bom profissional dentro da empresa que eu trabalho, isso me faz um bom indivíduo dentro do contexto em que eu estou vivendo. Dessa forma, nós podemos olhar então para as cartas 13, 14 e 15 do livro. Na carta de número 13, se as últimas cartas, né, o Maldonado estava todo alegre, né, estamos pegando o nosso paciente, agora ele começa indignado, dando bronca lá no Vermelindo, né? Qual que era o motivo da bronca? E o paciente tinha gerado em seu coração um sentimento de arrependimento. E aí, Maldonado estava grilado. Por quê? O arrependimento é péssimo. O arrependimento é uma forma de te tirar do caminho que leva para o inferno. E o que tinha gerado o arrependimento no coração dele? Duas coisas. Ele fala assim, a leitura que você permitiu que ele fizesse e a caminhada despretensiosa pelo campo. Duas coisas. Ele pegou um livro para ler, e esse livro que ele pega para ler, ele fala assim, ó, ele pegou um livro para ler pelo próprio prazer. Ele não pegou um livro, por exemplo, para politizar algo, ele não pegou um livro para estudar algum contexto, ele pegou para ler por prazer. Deus fez o prazer. Esse é um contexto que C.S. Lewis vai bater muito forte. Deus fez o prazer para nós, seres humanos. O que o diabo faz? Ele pega o prazer e deturpa. Ele pega as coisas boas, como o sexo, como a comida, como os prazeres dessa vida, e deturpa através da pornografia, através da glutonaria. Tudo aquilo que Deus fez de bom, ele vai pegar e vai transformar para que aquilo ali pese nossa consciência. O livro e a caminhada, né, ao ar livre levaram o paciente à reflexão. Uma coisa que o inimigo nunca quer que eu e você tenhamos é momentos de reflexão. É por isso que eu digo que a Bíblia ela é um livro reflexivo. A Bíblia ela é um livro que te faz sentar, respirar. A Bíblia ela não pode ser um livro para ser lido como nós estamos lendo esse livro aqui. Você lê e acabou. Não. A Bíblia é um livro para te inspirar, para você refletir. E a reflexão é péssima para aquele que quer te levar para o inferno. Todas as vezes que você para refletir, você está motivando o seu coração a se aproximar de Deus e se afastar do inimigo. O objetivo do diabo é nos conduzir a determinados prazeres. E aí no livro ele vai citar o prazer da vaidade, da ironia, do tédio. O tédio, principalmente nos dias de hoje, né, é uma estratégia excelente que o inimigo usa para tentar fazer com que você não experimente aquilo que é o prazer real. Ele quer te colocar no tédio de ficar passando os canais sem saber meia hora para escolher qual filme que você vai assistir, e aí você cansa de escolher, perdeu ali uma hora sem fazer algo que seja prazeroso para você, ao invés de, por exemplo, otimizar o seu tempo para um bom passeio do parque, para uma boa conversa numa mesa com bebida e comida boa, bebida, né, Coca-Cola e água com gás, né? E aí ele encerra o capítulo lá na página 76 com um texto que eu quero ler. Tem dois textos que eu quero ler hoje para vocês. Na página 76, lá no finalzinho, no último parágrafo, ele vai falar assim, ó: evidentemente eu sei que o inimigo, então aqui ele está falando de Deus, né? O inimigo é Deus. Evidentemente eu sei que o inimigo também deseja fazer os homens distanciarem-se de si mesmos, mas de uma forma diferente. Olha só que interessante. Deus quer nos fazer distanciarmos de nós mesmos. Por que Deus quer fazer isso? Porque a reflexão nos tira
dos nossos prazeres que são carnais e momentâneos e nos leva para a espiritualidade. E aí ele continua: lembre-se sempre que ele gosta de verdade do vermezinho humano e atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. Aí na página 77 ele diz assim: o homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns dos nossos modos mais sutis de ataques. Sabe qual que é a melhor forma de você se defender dos ataques do inimigo? Ter um bom hobby e usar esse hobby para a glória de Deus. Se o seu hobby, o Lucas não veio hoje, o Filipão hoje, o Filipão agora está no bodybuild, né? Só, eu não sei se já virou hobby dele não, eu vou pegar um hobby que eu sei que você tem, o café, né? Tem um café, eu vou contar isso. Ele me chamou, pastor, sábado vai ter uma degustação de um café excelente, é num espaço, e tem uns queijos nobres, e não sei o que, eu sei que o senhor gosta, vamos lá. Eu falei, é bom? Ele falou, eu já fui 3 vezes, é de graça. Eu sei que ele gosta de um bom café, né? Que o café, que o momento ali de moer, sentir o cheiro, escolher o melhor grão para colocar lá na cafeteira, né? Fazer a prensa, ajustar, né? Ver aquele líquido precioso caindo na xícara, sentir aquele cheiro que sobe nas nossas... Que esse momento seja um momento de adoração a Deus. Por que não pode ser? Você concorda comigo? Se esse momento se tornar um momento de devoção, se antes de tomar o primeiro gole de café, se fizer uma oração, né, de agradecimento a Deus, isso vai estar te armando contra as ciladas do diabo. Olha que coisa interessante, olha que coisa mais impressionante. Aí eu te pergunto, qual é o hobby que você poderia utilizar para a glória de Deus? Passando para a próxima carta, a carta 14, ele, né, observando ali todo aquele relato, ele fala assim: o que mais me assustou no seu relato foi o seguinte: o seu paciente, ele não está tomando nenhuma resolução extravagante e nem fazendo nenhuma promessa. Aí você fala assim, uai, mas por que isso está assustando o diabo, né? Porque o diabo, ele quer que você faça resoluções extravagantes. Eu estava lendo essa semana as resoluções de Jonathan Edwards, as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Eu tenho um compromisso comigo de tentar ser 1% de Jonathan Edwards, né? Só que às vezes, nas nossas vidas, nós fazemos resoluções grandes demais para o nosso alcance. Sabe aquele pedido que você coloca lá na cartela no início do ano, né? Esse ano eu vou orar 2 horas e 45 minutos todos os dias. Lógico que você não vai dar conta, mas você coloca, eu vou jejuar 2 semanas, não vai dar conta. E o diabo adora que você faça grandes compromissos. Por quê? Porque ele sabe que você não vai cumprir. O que nós devemos fazer então? Pequenos comprometimentos, que nos comprometam, que nos amarrem poderosamente com a obra do Senhor. Se comprometa com uma pequena coisa, uma coisa muito simples: vir à igreja todo sábado, tomar a Santa Ceia o ano todo sem falhar um mês sequer. É difícil? Nunca que é. Uma vez ao mês, uma vez na semana você tirar para vir à igreja. Comprometa-se fielmente com pequenos compromissos, que isso vai ser um tiro na cabeça do inimigo que tem te tentado. Ele continua, né? E aí vem uma parte interessante, e ele vai terminar o capítulo todo com isso. Ele fala assim, ó: eu percebi que o seu paciente se tornou humilde. Quem estava aqui na última mensagem que eu preguei sobre a oração? Você estava, né? O Carneiro também estava, fez até o poema lá, né? Lembra da frase que eu citei lá do padre etíope? Tem um padre etíope que se chama Moses the Black, Moisés o Negro. Eu não sei se é o nome real ou se foi dado pela Igreja Católica por ele, mas ele tem uma frase que diz assim, olha, você jejua, Satanás nem come. Você trabalha arduamente, Satanás
não tem um pingo de descanso, ele nem dorme. Mas a única coisa, enfim, ele está dizendo, você pode fazer qualquer coisa que o diabo vai te superar. E aí ele fala assim, mas existe uma coisa, que se você fizer, o diabo não será capaz de te superar. Aí ele fala, a humildade. Porque Satanás, na sua arrogância, ele nunca será capaz de se dobrar à humildade. Foi por isso que ele caiu do céu. Se tem uma coisa que eu e você precisamos buscar para vencermos o inimigo, é a humildade. E aí, o jovem começa a se tornar humilde, né? Porque ele começa a fazer as reflexões, e aí o diabo vai falar assim, ó, sabe o que você tem que usar? Faça ele se autoelogiar pela própria humildade dele. Faça ele dizer, nossa, como eu sou humildão, né? Como eu sou um bom humilde. Entre dentro da cabeça dele para usar isso. Mas deixe-me te dizer uma coisa, você vai chegar em lugares altos, Deus vai te dar os seus sonhos, seus desejos, seus planos. Quando você alcançar os seus desejos, lembre-se de uma coisa, para você derrotar o diabo, você precisa ser mais humilde, cada dia mais humilde. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Por último, e aí dentro desse contexto, na página 82, só para terminar a carta 14 e irmos para o encerramento, na página 82 eu grifei também aqui uma frase excelente. Ele diz assim, olha, na página 82, pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. O inimigo aqui é Deus. Aí ele põe, ele realmente ama esses bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Olha que coisa, né? Esses bípedes careca que nascem chorando, né? Deus verdadeiramente os ama e sempre vai devolver com a mão direita aquilo que lhe tira com a esquerda. Não estou politizando, tá? Na última carta então de hoje, a carta de número 15, ele vai falar que a guerra tem uma trégua, né? Eles estão passando pelo período da Segunda Guerra Mundial, e ele vai utilizar isso como uma forma de tentar atingir aquele jovem, né? E aí ele fala assim, como a guerra deu uma trégua, nós precisamos usar isso como ferramenta. Qual é a ferramenta que nós vamos utilizar? A preocupação. Primeiro, induza um medo algoz nele de que a guerra pode voltar a qualquer instante, ou gere no coração dele uma confiança tola de que a guerra acabou e não vai mais voltar. Tanto o medo quanto a confiança tola vai desenvolver nele uma preocupação, e é exatamente isso que nos atrapalha, né? Eu li uma vez num estudo de que 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Aquilo que te preocupa hoje, possivelmente a chance de acontecer amanhã é rara, é muito pequena, mas mesmo assim nós nos preocupamos, porque nós somos humanos, e é nessa preocupação que o inimigo entra, tentando nos abater, tentando minar a nossa fé, aquela preocupação de como que vai ser na nova cidade onde eu vou estar, como vai ser o meu novo semestre da faculdade, como vai ser agora a minha carreira profissional, como vão ser as coisas adiante de mim agora. Essa preocupação é um instrumento do inimigo para tentar nos tirar do caminho do Senhor. E aí ele fala o seguinte, para terminar o capítulo, ele fala assim, olha, o nosso inimigo, isto é, Deus, ele tem um interesse no coração desses vermes. Para tirarmos esse interesse, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, mantê-los apegados ao passado, ou mantê-los apegados ao futuro próximo, nunca ao presente. O que ele está querendo dizer? Mantenha ele preocupado com alguma coisa que aconteceu, ou mantenha ele preocupado com alguma coisa que ainda não vai, que não aconteceu e que nem temos a chance de acontecer. Para quê? Para tirarmos o foco dele. E aí ele fala, porque Deus, né, ele chama de inimigo, quer que eles se preocupem com algo que nos dá pavor, que é a eternidade. A minha e a sua preocupação não deve ser com o passado, e nem com
segundo a letra da canção, né? Como será o amanhã? Me diga quem puder, o que irá acontecer? O meu destino será como Deus quiser. O artista sabe a vontade de Deus, né? Quando nós colocamos o nosso destino na mão de Deus, a nossa preocupação será com a eternidade. E aí vem o ponto principal. Sabe por que o diabo não quer que você preocupe com a eternidade? Porque quando nós preocupamos com o passado, a nossa mente fica pesada. Quando nós preocupamos com o futuro, nós deixamos de viver. Mas quando nós nos preocupamos com a eternidade, a alegria eterna preenche o nosso coração. Porque a eternidade não traz depressão, a eternidade não traz medo, a eternidade não traz desesperança. A eternidade traz convicção daquilo que Deus planejou para nós. Pense e planeje os seus dias baseado na eternidade, que é o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nas próximas cartas virão coisas bem interessantes. Ele está próximo de se apaixonar e aí vai ter algo muito legal na história, né? Vai entrar uma menina na vida dele. O menino vai... Bom, vou dar spoiler, não. Leia as próximas 3 cartas, né? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Obrigado por esse momento precioso, ó Deus, onde a tua palavra foi semente para os nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a colocar o nosso intelecto nas mãos do Senhor e a vivermos para a tua glória, pensando na eternidade, vivendo os nossos dias aqui nessa terra da melhor forma possível, com a expectativa de que um dia estaremos ao teu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus.